No entanto, as principais fontes para o suprimento de escravos continuaram sendo os ataques regulares às aldeias dentro do Dar al-Ar e as expedições militares que invadiram mais profundamente as terras infiéis, esvaziando cidades e províncias de seus habitantes. Essa estratégia, praticada desde o início da expansão árabe-islâmica pelos 4 primeiros califas e depois pelos omíadas e seu sucessor, permaneceu constante em todas as áreas cobertas pela jihad. O despovoamento e a desertificação de regiões outrora florescentes e densamente povoadas, descritas na íntegra por cronistas muçulmanos e cristãos, foram o resultado da deportação maciça de cativos. Musa ben Uzair trouxe de volta 30.000 prisioneiros de suas expedições para a Espanha, 714. Bate-Eor, o declínio do cristianismo oriental sob o Islã, da Jihad al-Demitude, pp 108-109. A escravidão em geral e a escravidão negra em particular tornaram-se assim uma instituição profundamente arraigada, aceita na tradição muçulmana principal por advogados muçulmanos instruídos e crentes piedosos como uma questão de curso. Desde a conquista do Egito pelos exércitos árabes entre 639 e 642 EC, a terra dos negros, Bilad al-Sudan, tornou-se um reservatório de escravos para o mundo muçulmano. As principais fontes de escravos foram guerra, jihad, ataque, tributo, compra e sequestro. John Allen Azuma, O Legado do Islã Árabe na África, p. 141. A cidade mais santa do Islã, Meca, tornou-se o centro do comércio de escravos no mundo, e permaneceu tão bem no século XX. De lá, escravos capturados e trazidos da África Oriental e do Sudão foram distribuídos para todas as partes da Arábia e do mundo muçulmano. John Allen Azuma, O Legado do Islã Árabe na África, p. 146. Escravidão na África. Os escravos negros foram importados para o mundo muçulmano da África por várias rotas para o norte, através do deserto do Saara, e por mar, para a Arábia e o Golfo Pérsico. As estimativas do número envolvido variam muito, mas parece que pode ter havido 10 milhões facilmente, talvez até o dobro desse número. 2/3 dos escravos africanos eram do sexo feminino. Os machos foram considerados problemáticos. Uma revolta de escravos da África Ocidental, os Zan, que foram importados para o delta do Tigre-Eufrates para recuperar a região pantanosa de Sal através de seu trabalho árduo, durou de 869 a 883. A taxa de mortalidade era muito alta por causa das condições adversas, mas o comércio era tão lucrativo que os comerciantes não se intimidaram com o número de mortos. Relatos angustiantes de testemunhas oculares falam da vasta escala e das condições miseráveis do comércio de escravos na África. Na década de 1570, muitos milhares de africanos negros foram vistos à venda no Cairo nos dias de mercado. Em 1796, uma caravana foi vista por um viajante britânico deixando Darfur com 5.000 escravos. Os eunucos negros tornaram-se favorecidos pelos haréns reais. Mesmo depois que a Grã-Bretanha proibiu o comércio de escravos em 1807, outros 2 milhões de africanos foram escravizados por comerciantes muçulmanos. A palavra árabe abd, que significa escravo ou servo, é usada como um insulto aos negros no Líbano, na Síria, na Arábia Saudita e no Golfo. A escravização muçulmana dos crentes africanos tradicionais durante os movimentos da Jihad é um fator único que explica a conversão em larga escala ao Islã no Sudão Ocidental e Central dos séculos XVIII e XIX. John Allen Azuma, O Legado do Islã Árabe na África, p. 102. No entanto, com relação à maior parte da África muçulmana, muito antes de os europeus aparecerem em cena, a escravidão era um sistema bem organizado e institucionalizado. John Allen Azuma, O Legado do Islã Árabe na África, p. 117. Escravidão no Império Otomano. A escravização de cativos capturados quando os exércitos otomanos invadiram países cristãos fazia parte do sistema estatal do Império Otomano. Depois de conquistar Constantinopla em 1453, o sultão Mehmed escreveu a vários governantes muçulmanos que se gabavam da escravização de sua população cristã. Os otomanos praticavam comércio de escravos de Gibraltar à Ásia Central. Os cristãos dos Balcãs do Império Otomano sofreram cruelmente, particularmente sob a arrecadação infantil brutal e ressentida, o Devshirme.
Do século XV ao início do século XVII, os otomanos apreenderiam uma certa proporção de meninos cristãos de suas aldeias a cada poucos anos, os converteriam à força ao Islã e os treinariam para a força de combate de elite conhecida como janízaros, ou para a burocracia estatal. O Delshime foi severamente aplicado. Se algum dos pais cristãos tentava impedir a tomada de seu filho, ele era imediatamente enforcado em sua própria porta. Estima-se que entre 500 mil e 1 milhão de meninos, de 8 a 20 anos, foram capturados dessa maneira. Ocasionalmente, levantes armados contra o sistema aconteciam, mas eram rapidamente esmagados. Algumas crianças fugiram, apenas para voltar e desistir quando seus pais foram torturados. Muitos recorreram ao suborno para escapar do recrutamento. No início do século XVII, o Delshime foi abandonado e os otomanos obtiveram seus escravos de novas fontes georgianas e circassianas do Cáucaso e escravos eslavos e da Ásia Central capturados e comercializados pelos tártaros da Crimeia. No início do século XIX, essa oferta foi reduzida e os otomanos voltaram-se para a África. Os escravos eunucos eram muito procurados no Império Otomano, principalmente como guardiões dos haréns. Praga se tornou um importante centro de castração de escravos europeus importados para o Império Otomano. Escravidão na Índia. Os árabes foram os primeiros invasores da Índia a capturar e escravizar um grande número de seus habitantes. No século 7 e 8, e mais tarde sob os Ghaznavis, 962, 1187, um grande número de hindus se tornou escravos. Muitos outros foram escravizados sob o sultanato de Delhi, de 1206 a 1526, a Jihad Timúrida, 1398, e os mongóis, de 1526 a 1857. K.S. Lau afirma que a captura de escravos contribuiu significativamente para o crescimento da população muçulmana na Índia. Todo escravo capturado em guerra, ou comprado no mercado ou enviado em vez de receita ou tributo era invariavelmente convertido ao Islã, de modo que a escravidão na Índia medieval foi o empreendimento missionário mais próspero e bem-sucedido. A nobreza possuía um grande número de escravos e mantinha grandes exércitos de escravos. Por exemplo, um sultão do século XIV mantinha 180 mil escravos, dos quais 40 mil eram guardas do palácio. Nesta situação de abundância, o preço das escravas era muito baixo. O grande número de escravos capturados em campanhas foi vendido nos mercados locais ou enviado aos mercados da Ásia Central, escravizando os europeus ocidentais. Piratas muçulmanos da costa de Barbárie, norte da África, autorizados por seus governos, foram ativos na captura e escravização de cristãos brancos da Europa Ocidental do século XVI ao XVIII. Eles atacaram não apenas navios, mas também aldeias costeiras. Enquanto a Espanha e a Itália suportaram o impacto desses ataques, os piratas da Barbária, frequentemente chamados de corsários, também iam para Portugal, França, Inglaterra, Irlanda e até Islândia. Os escravos eram mantidos em condições miseráveis e muitos eram trabalhados até a morte, especialmente aqueles infelizes o suficiente para serem escolhidos para remar nas galeras do corsário. Galé ou galera podem designar qualquer tipo de navio movido a remos. Entre 1530 e 1780, pelo menos 1 milhão de europeus cristãos brancos foram escravizados na costa de Barbárie. Por volta do ano 1600, havia cerca de 35 mil em cativeiro por vez. Ainda existem muitos registros das cartas enviadas para casa, contando os terríveis sofrimentos sofridos pelos escravos. Alguns se converteram ao Islã para conseguir tarefas mais fáceis ou, no caso de mulheres nos haréns, para ficar com seus filhos que eram criados como muçulmanos. A única esperança dos escravos estava em ser resgatada pelo pagamento de um resgate. As igrejas coletavam ofertas para esse fim. Muitos dos que foram ao norte da África com fundos para negociar a libertação dos escravos eram líderes da igreja. Na Espanha e na Itália, o resgate de escravos era considerado um ato de grande mérito. Sua única culpa, seu crime, é reconhecer Jesus Cristo como o Salvador mais divino e professá-lo como a verdadeira fé. Os escravos ingleses foram amplamente negligenciados por seu país de origem, especialmente em comparação com os dos países do sul da Europa. Eles sabiam disso e foram desmoralizados. Um dever argelino foi separado da receita alfandegária na Inglaterra para resgatar escravos, mas grande parte foi desviado para outros usos. Muitos escravos ingleses morreram em cativeiro. Escravidão em tempos modernos. Embora a Tunísia, o Egito e o Império Otomano tenham abolido a escravidão no século XIX, sob pressão do Ocidente, do leste da África e em outros lugares, ela persistiu no século XX, levando a Liga das Nações e, mais tarde, as Nações Unidas a condenar a prática. Os países da Península Arábica foram os últimos a proibir a escravidão. Catar em 1952, Arábia Saudita e República Árabe do Iêmen em 1962, Emirados Árabes Unidos em 1963, Iêmen do Sul em 1967 e Omã em 1970. Arábia Saudita.
Após a abolição em 1962, cerca de 10 mil escravos foram libertados de cerca de 15 mil a 30 mil. Em 1965, a família real saudita ainda mantinha centenas de escravos. Muitos na Arábia Saudita defendem a escravidão até agora. O Sheikh Salah Al-Fawzan, um dos principais estudiosos e autor de um livro religioso para escolas, disse: a escravidão faz parte do Islã, e que os muçulmanos que se opõem à escravidão são ignorantes, não acadêmicos. Na Arábia Saudita, a situação difícil dos trabalhadores migrantes equivale à escravidão. Os trabalhadores domésticos são frequentemente explorados, confinados à força, espancados, mal alimentados e às vezes violados. A vida desses trabalhadores é ainda mais complicada pela discriminação profundamente arraigada de gênero, religião e raça na sociedade saudita. Políticas governamentais, a prática de empregadores particulares e procedimentos legais injustos se combinam para oprimir um grande número de estrangeiros pobres e desesperados que tentam ganhar a vida na Arábia Saudita. Mauritânia. Nos tempos antigos, a escravidão era comum na Mauritânia. No século VIII, a Mauritânia ficou sob autoridade islâmica. Deste ponto em diante, apenas africanos negros foram escravizados na Mauritânia. A antiga prática de formar exércitos de escravos foi revivida após o fim do colonialismo. Os mauritanos negros foram forçados a unidades militares e enviados a aldeias africanas para subjugar e matar os habitantes. Os soldados foram então estabelecidos nas terras dos aldeões e autorizados a se defender e realizar campanhas punitivas contra a população. Houve várias decisões legais constitucionais para proibir a escravidão, em 1905, 2 vezes em 1961 e em 1981, mas elas não foram eficazes. Na Mauritânia, a escravidão foi abolida no papel em 1981, mas o Anti-Escravidão e outras organizações de direitos humanos determinam que, em 1995, continua John Alembila Zuma, o legado do Islã árabe na África, p. 155. Em 1994, ainda havia cerca de 90 mil mauritanos negros, Ahati, na posse de seus mestres árabes e berberes. Também foi relatado que cerca de 300 mil escravos libertos ainda estavam servindo seus antigos senhores, por causa de dependência psicológica ou econômica. A ordenança de 1981, que aboliu a escravidão, concedeu uma compensação aos proprietários de escravos pela perda de seus escravos, mas o dinheiro não estava disponível, o que pode ser uma das razões pelas quais a maioria dos proprietários de escravos continuava mantendo seus escravos. Embora alguns tentem defender a instituição, observando que muitas famílias de escravos trabalham para a mesma família há gerações e alegando que são apenas servos trabalhando para sua fortaleza, os testemunhos do pequeno número que conseguiu escapar dizem brutalidades e dificuldades que mais parecem escravidão. Atualmente não parece haver números firmes sobre o número de escravos na Mauritânia, mas é claro que a escravidão ainda continua lá. Sudão. Com a imposição da lei islâmica em 1983 pelo governo árabe islâmico baseado no norte, a prática milenar da escravidão no Sudão ganhou impulso. Durante a Guerra Civil que durou de 1983 a 2005, os sulistas capturados foram frequentemente escravizados. Os homens eram frequentemente fuzilados, as crianças eram escravas, pastoreando gado ou realizando outras tarefas não remuneradas, enquanto as mulheres se tornavam escravas sexuais de seus donos. Essa escravidão foi abolida no Tratado de Paz de 2005 que encerrou a Guerra Civil. Desde 1986, estima-se que mais de 200 mil pessoas da tribo Dinka foram escravizadas em uma complexa rede de compradores, vendedores e intermediários, com muitos escravos brutalmente tratados e alguns convertidos à força no Islã. Paquistão. No Paquistão, muitas vidas são arruinadas quando um grande número de pessoas vive como trabalhadores em servidão, incapazes de deixar seus empregos desesperadamente difíceis e mal remunerados. Uma alta proporção destes são trabalhadores cristãos com empregadores muçulmanos. Em 2006, surgiram evidências do sequestro e escravização de meninos de aldeias cristãs no Punjab, uma operação coordenada por um membro líder de um grupo islâmico militante, o Jamaat ud-Dawa. As crianças, com idades entre 6 e 12 anos, foram mantidas em condições indescritíveis, espancadas, mal alimentadas e proibidas de conversar, brincar ou orar, antes de serem vendidas por aproximadamente US$ 1.700 cada uma no comércio sexual ou em servidão doméstica. Conclusão. Muitos muçulmanos concordam que não há lugar para a escravidão no mundo moderno, mas ainda não houve uma crítica sustentada à prática. As dificuldades e os perigos de enfrentar o exemplo de Maomé e o ensino do Alcorão e da Sharia, que a maioria dos muçulmanos acredita que não podem ser mudados, atenuaram qualquer debate interno dentro do Islã. Embora a escravidão ainda exista em muitos países islâmicos, poucos líderes muçulmanos mostram remorso pelo passado, discutem reparações ou mostram essa repugnância pelo flagelo da escravidão, que acabou levando à sua abolição no Ocidente. É hora dos muçulmanos condenarem enfaticamente e publicamente a prática da escravidão de qualquer forma e garantirem que seus códigos legais que a sustentam sejam alterados. Cristianismo e escravidão. A Bíblia não trata a escravidão como ordenada divinamente, mas como refletindo a condição do homem. A Bíblia proíbe algumas formas de escravidão. Qualquer um que sequestrar outro e o vender ou ainda o ter quando for pego deve ser morto. Êxodo 21, 6 NVI.
O apóstolo Paulo condena especificamente os comerciantes de escravos, 1 Timóteo 9:10, ele diz aos escravos para ganhar sua liberdade, se puderem, 1 Coríntios 7:21, e encoraja Filemon a acolher o fugitivo Onésimo, que agora se tornara cristão, não mais como escravo, mas como um querido irmão, Filemon 15:16. Paulo havia se exposto à punição ao proteger Onésimo, e ele deixa claro que Filemon deveria libertar Onésimo. Não há endosso da escravidão como instituição, antes, o objetivo da liberdade permeia o Novo Testamento. A Bíblia não promete escravos como recompensa no céu.